graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, estamos encerrando hoje o livro 3, Epístolas Paulinas 1, Carta aos Gálatas, né? Capítulo 10, a liberdade cristã. Na aula passada, no tópico 1, temos liberdade em Cristo? Nós havíamos recomendado ali a leitura do capítulo 5, do versículo 1 ao 21. E apresentamos os seguintes fatos, ou respondemos algumas questões. O homem justificado pela fé. Quem opera a transformação interior? Segundo, quais são os 3 termos para a palavra carne na Bíblia? Terceiro, como é ser livre debaixo da graça de Deus? E hoje, no tópico 2, né, o triunfo da vida no Espírito. Recomendamos aí a leitura dos capítulos 5, do 22 ao 26, e o capítulo 6, né, do 1º até o 18, ok? Amados, a carne, na linguagem de Paulo, geralmente não se refere à substância que cobre o nosso esqueleto, mas representa nós mesmos, todo o nosso ser, aquilo que somos por natureza, decaídos, pecaminosos e egoístas, ok? Então, Paulo deu uma lista das obras da carne, dizendo que, Gálatas, capítulo 5, versículo 21, a parte B, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, ok? Então, mas se você depois quiser saber quais são essas transgressões, volta ali no versículo 19 e vai até o final do 21. Tá? Você vai encontrar ali prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria. Ok? Mas ele não deu só essa lista das obras da carne. Agora ele nos dá uma lista de vários aspectos do fruto do Espírito. Né? Ou seja, o fruto do Espírito não é um produto da vontade ou do esforço humano. Temos que entender isso. É o resultado da presença e do domínio do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Ok? Então, esse fruto não é assim algo que o homem pode produzir ou fazer. Ele é visto em nós através da plena atividade do Espírito de Deus em nosso interior. Tá? Segundo John Stott, em seu livro Batismo e Plenitude no Espírito Santo, na página 65 a 67, ele apresenta uma sequência de atividades ou de atitudes que levam o cristão a atingir a semelhança de Cristo. Esse é o objetivo, ok? Mas vamos começar aí com a lista, né, das características do fruto do Espírito. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, a parte A. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ok? Então, observe, é uma lista que só o fato da simples leitura dessa lista deve ser suficiente para encher de água na boca e fazer o coração bater mais forte, amados, de cada um de nós, porque este é o objetivo de cada cristão, porque este é o retrato de Cristo Jesus, em quem nós temos que alcançar. Nenhum homem, nenhuma mulher, até hoje apresentou estas qualidades com tal equilíbrio e perfeição, como o homem chamado Jesus Cristo. Assim, este é o tipo de pessoa que todo cristão, na minha concepção, todo cristão gostaria de ser. E temos que atingir, ok? Então, já foi feita diversas tentativas de classificar essas 9 qualidades que Paulo alista, né?
mas nenhuma classificação é completamente satisfatória. No entanto, existe N perigos que nós corremos ao tentar fazer essas classificações. Mas talvez seria mais fácil de nós analisarmos isso como sendo as três tríades que retratam, primeiro, o nosso relacionamento com Deus, depois com as outras pessoas e, por último, conosco. Né? Então, vamos lá. Primeiro, vem o nosso relacionamento com Deus, né? Que produz o quê? Amor, alegria e paz. Né? Então, o Espírito Santo coloca o amor de Deus em nosso coração, a alegria dele em nossa alma e paz divina na nossa mente. Né? O amor, alegria e paz permeiam um cristão cheio do Espírito de Deus. Né? Na verdade, podemos dizer que estas são as suas características principais e permanentes na vida do cristão. Ok? Tudo que ele faz é concebido com amor, é iniciado com alegria e executado com paz. Amém, amados? Entenda esse ponto, nosso relacionamento. Segundo, vem o nosso relacionamento com as outras pessoas. Né? Paciência, ternura, bondade, né? Na Bíblia, na linguagem de hoje. Ok? Então, observe, temos aqui a paciência que suporta a grosseria, a insensibilidade dos outros e se recusa a se vingar das outras pessoas. A gentileza que vai além da tolerância negativa, de não desejar o mal para ninguém, passando para a benevolência de desejar o bem a todos, ok? A bondade que transforma o desejo em atos e toma a iniciativa de servir as pessoas de maneira construtiva e concreta, ok? Não é difícil de ver a paciência, a ternura e a bondade como 3 degraus ascendentes em nossa atitude com as outras pessoas. Porque essa parte está ligada principalmente em amar o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento deixado por Cristo Jesus. Ok? Por último, nosso relacionamento conosco, ou seja, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ok? A palavra fidelidade é a mesma que geralmente é traduzida por fé. Mas nós queremos entender essa fé. Aqui parece que não significa aquela fé de confiar em Cristo ou em outras pessoas, mas a confiabilidade que convida as outras pessoas a confiar em você. Tá? E a fidelidade privada, né? A dignidade sólida de alguém que sempre cumpre com as promessas, né? Que sempre começa e termina o que ele promete para as outras pessoas e para ela mesma, né? Então, mansidão não é uma qualidade de pessoas meigas e fracas, entenda isso, mas de pessoas fortes e dinâmicas, que mantêm a sua força e energia sobre controle, ok? E, por último, domínio próprio. É o senhorio, é você ter o controle sobre a sua língua, sobre os seus pensamentos, sobre os seus apetites e sobre as suas paixões. Então, então, é o retrato de Cristo Jesus. E da mesma forma, pelo menos em termos ideais, o objetivo de todo cristão, de ser equilibrado e parecido com Cristo, e cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Nós temos liberdade para escolher algumas dessas qualidades, porque é um conjunto. Né? Entenda essas qualidades como fruto, como um cacho de uva, fica fácil. Um cacho de uva é um fruto, né?
que nós fazemos, que nos faz semelhantes, nós fazemos, que nos faz semelhantes a Cristo. Então, cultivar algumas e não outras vai nos colocar em desequilíbrio com o objetivo de Deus, né? Então, o Espírito dá diferentes dons a diferentes cristãos, mas ele atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos. Porque esse é o objetivo, que nós sejamos semelhantes a Cristo, ok? Ele não se satisfaz se demonstrarmos amor aos outros, mas não controlarmos a nós mesmos. Ou se temos alegria e paz em nós, mas não somos gentis para com as outras pessoas. Ou se temos paciência, né? Uma paciência que eu vou chamar de negativa, sem uma bondade positiva. Então, a paciência e a bondade têm que caminhar junto. Ou se apresentamos humildade e flexibilidade, sem firmeza e confiabilidade cristã. Então, estão interligados. Nós temos que entender isso. Não tem como separar. O cristão desequilibrado, ele é carnal. Todavia, existe uma perfeição, uma compreensão, né? Uma plenitude de caráter cristão que somente cristãos cheios do Espírito de Deus têm. Ok? Porém, uma questão agora. Porém, como é possível desenvolver estas qualidades? Amados, essa é uma pergunta boa, né? E se nós teríamos até que perguntar, né, ao próprio apóstolo o que ele queria dizer exatamente com isso. Mas na minha concepção, surge do fato de que essas 9 qualidades são reunidas numa expressão única aqui, né? Fruto do Espírito. Então, dessa metáfora emerge ali as verdades importantes. Observe que os componentes do fruto do Espírito são 9. O primeiro é o amor e o último é o domínio próprio, né? Então, vamos entender isso aqui. O amor seria a seiva vital que corre em toda a parte do fruto, interligando-se pela lei do Espírito, né? Pensemos na obra da carne e no fruto do Espírito na nossa vida. A vida cristã é uma vida de permanência no Espírito. E, às vezes, muitos cristãos têm dificuldade, né? Por exemplo, o que diria Paulo se viesse visitar a igreja hoje e observasse cada um dos seus membros? Qual seria a atitude dele com relação a isso, né? Nós temos que, às vezes, pensar nisso daí. Por quê? Nós temos que analisar isso de acordo com o nosso procedimento, de acordo com o nosso caminhar, a nossa jornada. Porque Deus teve um propósito, e tem um propósito, que cada um de nós sejamos aí feitos à imagem e semelhança de Cristo Jesus, ao retornarmos. Em Gálatas 5, no capítulo 5, versículo 25, diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ok? Se o cristão recebeu uma nova vida do Espírito Santo, então tem toda a possibilidade de levar uma vida santa pela contínua presença no Espírito de Deus, amados. Ok? Então, vamos entender a questão um pouco mais do fruto. O fruto do Espírito Santo só aparece em nós como resultado da presença e do controle do Espírito de Deus na nossa vida. O amor de Deus produzido pelo Espírito em nossa vida, é um remédio para eliminar a obra da carne, né? Então, observe, as 8 restantes qualidades do fruto
são, em essência, resultado do amor, né? Ou da sua expressão. O amor que é a própria natureza do Espírito de Deus, vivendo em nós, interagindo conosco, que nos faz triunfar sobre as obras da carne e demonstra que o amor é o cumprimento da lei. Amém? Então, é verdade que o sangue nos purifica dos pecados, mas Deus quer mais que pecadores perdoados. Nós temos que entender isso. Deus quer filhos que se pareçam com Ele e tragam dentro de si a sua natureza, né? Assim, o fruto do Espírito não pode ser resultado de um grande esforço pessoal, porque é Deus que nos está nos concedendo. Não obtemos vitória sobre o pecado pelo nosso esforço, amado, pela nossa força. E que nós precisamos entender e receber essa nova natureza que o Senhor está nos dando. O sangue de Jesus já eliminou todos os nossos pecados, mas Deus quer algo a mais. Ele quer resolver a questão daquilo que nós somos, né? Então vamos lá. A vida cristã é caracterizada por duas substituições. Vamos entender isso aqui. Porque é a nossa jornada diária, né? Se nós entendermos isso aqui, nós também poderemos começar a ter uma visão, o que Jesus quis dizer, que nós deveríamos tomar a nossa cruz e seguir a Ele. Então, o primeiro, a primeira característica é aquela que foi realizada na cruz, quando Cristo morreu em meu lugar, em nosso lugar, né? E Isaías 55 fala disso, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, ok? Segundo, é aquela que deve ocorrer no meu cotidiano, no meu dia a dia, quando Cristo vive em meu lugar, conquistando por mim a vitória sobre o pecado e me levando a fazer a vontade de Deus, né? Essa é a troca. E Paulo encerra o capítulo 5, no versículo 26, fazendo uma exortação. Ele fala assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, né? Tendo inveja um dos outros. Nós temos que nos policiar, nós temos que nos vigiar para não praticar as obras da carne. E nós vamos, no decorrer aqui, você vai entender por que ele estava falando isso, né? Então, observe, poucas pessoas percebem, mas a vanglória e a inveja são dois lados da mesma moeda, o orgulho, ok? E Paulo deixa nítido que aquele que anda pelo Espírito é movido pelo amor. Então, o verdadeiro relacionamento espiritual é governado pela atitude de serviço mútuo, né? E aí, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, Paulo começa: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentados. Olha, amados, o objetivo da carta aos Gálatas é mostrar que o crente é justificado pela fé. Paulo, porém, é cuidadoso em mostrar que esse crente que é justo em Cristo Jesus ainda está sujeito a quedas. Ainda não atingiu a perfeição, ele está sujeito a quedas. E Paulo instrui os Gálatas que a permanecerem espirituais, que encaminhasse os faltosos, né, ou surpreendido em alguma falta, e que eles deveriam ser orientados
em mansidão, que é um aspecto do fruto do Espírito. Deixar de encaminhar os faltosos, a vida cristã sadia, é falta do fruto do Espírito. Então, eu tenho que trazer de volta, eu tenho que resgatar aquela pessoa, né? O fato de alguém ser espiritual não protege automaticamente contra as tentações. Nós temos que entender isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Não foi isso o que Jesus falou? Ok? Em Gálatas 6, versículo 2, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, o orgulho da nossa bondade pode levar-nos à tentação e à queda. Esta recomendação tem a ver com a responsabilidade de cada cristão, de cada crente, de se preocupar com o seu irmão em Cristo e ajudá-lo. Esse é o objetivo da koinonia, ou seja, nós vivemos em comunhão. Aonde? Na eclésia, na igreja. A palavra carga, ela refere-se àquilo que oprime espiritualmente um homem, e levando à derrota. Vamos explicar isso melhor, mas observe. As cargas são aquelas situações insuportáveis que pode vir sobre qualquer um de nós, como as tribulações, os problemas, as dificuldades. Todos nós passamos por isso, né? É muito difícil uma pessoa sozinha levar uma carga pesada. Nisso é o nosso exemplo, amados. E que Jesus deixou. Ele levou sobre si a carga esmagadora das nossas culpas. Nós temos essa referência, né? Se nós temos esse modelo, nós temos essa referência, nós também temos que praticar e fazer as mesmas coisas com os nossos irmãos. Gálatas 6, versículo 4. Mas prove a cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outros, né? Bom, vamos lá. Isso é, o crente não deve se medir ou se comparar com quem quer que seja. Devemos medir a nossa conduta pelo padrão bíblico, pelo modelo que nós temos, que é Cristo Jesus, né? Capítulo 6, versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Tá? Mostra que nenhum de nós é perfeito. Isso é, todos temos falhas e devemos reconhecê-las como sendo nossas. Tá? Uma falta mais grave de alguém não é desculpa para que eu venha cometer uma falta menor. Tá? Mesmo que esse alguém esteja sobre você em autoridade. Nós temos que trazer isso à tona nas nossas vidas. Eu sou responsável pelas minhas fraquezas e tentações. Né? Eu não deverei culpar os outros pelas minhas limitações, amados, pelas minhas fraquezas. Essa é a carga que cada um deve levar. Né? É verdade que não se trata daquela carga que fala no versículo 2. Né? Então, Paulo, ele admoesta os Gálatas que estes não são somente responsáveis em ajudar os fracos, mas devem manter a sua vida em pureza. Né? E essa demonstração de Paulo aos Gálatas serve muito bem para nós. Há uma tentação, né, de cairmos no pecado de negligenciar as nossas próprias responsabilidades e faltas.
de preocuparmos sempre em corrigir as dos outros e nunca a nossa. Ok? Então, não devemos ficar preocupado com um cisco que está no olho do nosso irmão, às vezes, né? E sem me analisar primeiro, sem eu tirar aquela trave que está nos meus olhos. Gálatas 6, versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Amém? Mas, se semeamos para a carne durante todo o dia, o que colheremos de noite? Entenda isso. Para que eu tenho que entender isso? Para eu entender a santidade, amada, a separação. A santidade é uma colheita que somente teremos se plantarmos sementes certas, corretas. Assim, as sementes são os nossos pensamentos, as nossas atitudes ou atos, né? E devemos pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tá? Gálatas 6, versículo 11. Vede que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Né? Então, observe, Paulo escreveu a carta aos Gálatas de próprio punho. Ele não usou, como era costume, usar um escriturário. Paulo, normalmente, ele só assinava a carta no final. Mas, pelo caráter da carta aos Gálatas, pelas circunstâncias reinantes nas igrejas da Galácia, não era prudente remeter uma carta ditada. Então, Paulo desejava dar a esta carta um caráter mais pessoal possível, mais pessoal possível. Paulo faz um resumo dos ensinos concernente aos judaizantes, desejosos de impor a circuncisão aos gálatas, como objetivo de conseguir uma reputação do seu zelo carnal e escapar da perseguição que acompanha a pregação da cruz. Tá? Então, observe, no capítulo 6, versículo 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrange a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, esse era o objetivo dos judaizantes. Né? Esse era o objetivo. Não tinham coragem o suficiente para enfrentar as críticas de seus patrícios, judeus ali, não convertidos. Queriam ser agradáveis a todos em detrimento da sã doutrina. E, deste modo, impor aos outros a circuncisão sobre os gentios convertidos, né? Então, aquilo que os judaizantes evitavam, para Paulo, era uma glória de fazer a vontade de Deus. Gálatas 6,14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz tornou-se a fronteira entre dois mundos. Uma vez que passei pela cruz, não tenho mais ligação com o mundo anterior, como prova de não pertencer mais a este mundo. Paulo menciona as marcas do seu sofrimento por Cristo
e o seu evangelho. Né? No versículo 17, ele fala: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Né? Ele traz no corpo. Como pode alguém levar uma vida que agrade a Deus, amados? Pense nisso. É pela circuncisão? Não. É pela incircuncisão? Também não. Por uma nova criação. Né? E o cristão ele tem que entender isso. É isso que o evangelho produz em todos nós. Os que aceitam Jesus por seu Salvador e Senhor, ele tem essa nova vida. Né? Quem está em Cristo é nova criatura, é uma nova pessoa, está vivendo um tipo de vida que é agradável a Deus. Né? Mas talvez você possa questionar: como eu posso nascer de novo? Ou como nós podemos nascer de novo? Pela semente de Deus, que é a palavra, que é a sua palavra, e pela ação do Espírito Santo. A vida de Deus é gerada em nós, amado. Entenda isso. Né? Quando nascemos, naturalmente herdamos tudo o que era de Adão. Mas quando nascemos no Espírito, ao aceitar o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, nós herdamos tudo o que é de Cristo. Né? Agora, no último versículo, vamos encerrar daqui agora, Paulo não hesita em chamar os Gálatas de irmãos. Ele ora também para que eles tenham a graça divina como um favor imerecido de Deus para com os homens. Graça recebida não à base das próprias obras, da própria força, mas na base do amor e da misericórdia de Deus. E em Efésios, no capítulo 2, nosso último versículo de hoje, versículo 8 e versículo 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Amados, então aqui nós encerramos o livro 3, né? Nesse livro 3, na Epístolas Paulinas 1, nós vimos duas cartas, cartas aos Romanos e cartas aos Gálatas. No próximo livro, o livro 4, nós vamos ver a cosmovisão da palavra revelada. Capítulo 1, introdução à revelação. Né? Esse livro ele tem 10 capítulos, ele não tem tópicos, apenas capítulos. Ok? Então, veja bem. Primeiramente, cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É uma maneira subjetiva de ver e entender o mundo. Ou, simplesmente, é uma visão de mundo. Ok? Então, cosmovisão da palavra revelada é uma visão da palavra de Deus revelada ao mundo. Ok? Então, como o nosso corpo será glorificado? Como entender, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a respeito do homem natural? Por que precisamos saber que o homem é espírito, alma e corpo? De que maneira somos guiados a toda a verdade? Então, essas perguntas nós vamos, na graça de Deus, responder na próxima aula. Espero que você esteja gostando. Né? Novamente, nós falamos, olha, tem aqui os seus comentários que você pode dar suas sugestões, né? Para melhorar a aula, pode fazer perguntas que nós estaremos respondendo, ok? E, novamente, esse o objetivo é você cresça espiritualmente. E com você crescendo, você comece a pregar esse evangelho às outras pessoas. Você pode usar esse material para isso.
né? Para ganhar almas, ganhar vidas para o Senhor. Porque essa é a missão que nós temos aqui. Amém, amado? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, divulgue o canal a outras pessoas, né? Vamos levar a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus.